Algo que sempre achei fascinante é como Aníbal, o general cartaginês, conseguiu invadir a Itália, derrotar os romanos em 3 vitórias esmagadoras, mas ainda assim acabou perdendo a guerra. A derrota dele impressiona ainda mais ao vermos quantos homens Roma perdeu. Roma perdeu cerca de 1/3 do Senado e impressionantes 2/3 de toda a sua força de trabalho. A história de Aníbal se torna ainda mais interessante ao compará-la com a de outro gênio militar, Alexandre o Grande. Assim como Aníbal, Alexandre embarcou em uma ousada invasão a um estado vizinho e derrotou-o em 3 batalhas decisivas. Mas é aí que acaba a semelhança. Enquanto Aníbal acabaria perdendo a guerra, o império contra o qual Alexandre lutava desmoronou e ele assumiu o trono. Por que Aníbal não converteu vitórias em batalha em vitória na guerra? Como Roma não só sobreviveu, mas também venceu? Neste vídeo vou responder essas perguntas. Mas primeiro vamos fazer uma visão geral da história, a incrível história da Segunda Guerra Púnica. Em 264 a.C., o Mediterrâneo Ocidental era dominado por 2 grandes potências. Uma delas era Cartago, localizada no norte da África, onde hoje é a Tunísia. Ela foi fundada há cerca de 500 anos e virou um grande império comercial. Ela controlava as ilhas da Córcega e da Sardenha, partes do oeste da Sicília e também áreas no sul da Espanha. Porém, o poder de Cartago seria desafiado por uma força emergente ao norte. Roma estava se expandindo rapidamente. No século e meio anterior, ela controlou quase toda a Itália. E agora ela começava a se envolver na Sicília. Cartago, vendo uma ameaça à sua esfera de influência, avisou Roma para ficar longe da Sicília. A República Romana não aceitava ordens externas, tornando a guerra inevitável. A guerra estourou em 264 a.C. e, inicialmente, não foi bem para Roma. Combater na Sicília exigia marinha, que Roma não tinha. O poder romano havia sido construído com base em suas legiões altamente eficazes. Então, enquanto podia lutar contra qualquer potência em terra, não tinha tradição em construção naval. Os romanos superaram as derrotas iniciais, aprendendo e se adaptando à nova guerra. Eles capturaram navios cartagineses e copiaram seu design, produzindo-os em massa em uma escala que Cartago não conseguia igualar. Eles também inovaram, inventando novas táticas como o corvo. Isso permitiu que prendessem seus navios aos cartagineses, atravessassem e lutassem corpo a corpo. Após 23 anos de guerra, Cartago se rendeu e assinou um acordo humilhante, abrindo mão de reivindicações sobre Sicília, Córcega e Sardenha. Também precisou pagar grandes indenizações de guerra a Roma. Um general cartaginês, Amílcar Barca, recusou-se a aceitar a paz com os romanos. Ele se retirou para os territórios cartagineses no sul da Espanha e pela década seguinte lutou para expandi-los. Amílcar morreu em uma emboscada em 228 a.C., mas antes fez seus filhos jurarem um juramento de que jamais aceitariam paz com Roma. Foi um juramento que eles seguiriam fielmente por toda a vida. Aníbal, o filho mais velho, aprendia a arte da guerra desde criança. Ele e seus irmãos eram muito ricos, e seus territórios na Espanha eram quase independentes de Cartago. Os irmãos eram tão poderosos que, em 218 a.C., Aníbal iniciou sua guerra contra Roma, cercando seus aliados. Em Sagunto, no nordeste da Espanha, após 8 meses de luta, Aníbal tomou a cidade e seguiu para o norte. Seu exército incluía cartagineses, mercenários, tribos celtas aliadas e númidas do norte da África. Famosamente, ele também levou consigo 40 elefantes de guerra africanos. Aníbal conseguiu marchar com esse exército pelos Pirineus através de áreas hostis da Gália e depois atravessar os Alpes e entrar na Itália. Lá ele venceu os romanos em várias batalhas, como Trébia, Trasimeno e Canas. Os romanos perderam mais de 10.000 homens nessas 3 batalhas. Canas foi especialmente devastadora. Diversos membros da elite de Roma morreram nos combates, levando alguns a questionar o futuro do Estado romano. No entanto, Roma se recusou a negociar. Apesar do gênio quase sobrenatural de Aníbal na guerra, Roma formou outro exército e invadiu Espanha e Macedônia. Para abrir novos teatros de guerra e cortar suprimentos de Aníbal,
Sua estratégia era formar uma grande aliança de celtas, gregos e cidades italianas contra Roma. No entanto, Aníbal conquistou poucos aliados italianos e, com poucos homens, não pôde protegê-los. Os romanos sabiam que Aníbal jamais igualaria seus recursos e mão de obra, por isso adotaram uma estratégia de guerra de atrito. Hostilizavam o exército de Aníbal enquanto mantinham Roma protegida por suas muralhas. Cipião, general romano, invadiu o norte da África, obrigando Aníbal a voltar para defender Cartago. O confronto final ocorreu na Batalha de Zama em 202 a.C. Cipião estudou as táticas de Aníbal e agora as usaria contra o general cartaginês. Ele neutralizou os elefantes de Aníbal, enfrentou sua infantaria e virou os númidas contra ele. Zama acabaria sendo uma das maiores vitórias de Roma, e Cartago não teve escolha a não ser pedir a paz. No tratado, Cartago perdeu suas possessões ultramarinas e teve que pagar a indenização por 50 anos. Sua frota foi limitada a apenas 10 navios e foi proibida de possuir elefantes de guerra. Aníbal, sem causa em seu país natal, tornou-se consultor militar no Oriente. Ele morreria lá por volta de 183 a.C. Roma, por sua vez, tornou-se a senhora indiscutível do Mediterrâneo. Em 143 a.C., Roma tomou Cartago e destruiu totalmente a cidade. Roma quis garantir que Cartago não fosse mais uma ameaça, então destruiu todos os edifícios e amaldiçoou o local. Toda a civilização cartaginesa foi destruída. Então foi isso, a derrota de Cartago e o fracasso de Aníbal. Porque um gênio militar como Aníbal não conseguiu vencer a guerra? Um motivo importante para mim é que os aliados de Roma na Itália mantiveram lealdade. Isso não só foi extremamente significativo, como eu acho que também foi bastante surpreendente. Com a retrospectiva, parece fácil supor que todos os aliados de Roma seriam leais, mas não acho que isso fosse tão evidente. Por exemplo, comparemos novamente a experiência de Aníbal com a de Alexandre, o Grande, na Pérsia. Na Pérsia, vários territórios se renderam a Alexandre quase sem resistência. Parece que alguns deles não tinham quase nenhuma lealdade à coroa persa. Por exemplo, quando Alexandre derrotou o governador persa no Egito, todo o território se rendeu a ele e o proclamou faraó. Sidom, Damasco e Babilônia também receberam Alexandre de braços abertos. Algumas até lhe deram grandes quantias de dinheiro. Quando Aníbal invadiu a Itália e venceu 3 grandes batalhas, era razoável supor que todos os aliados de Roma o abandonariam também. Lembre-se que muitas dessas cidades foram conquistadas por Roma recentemente. O porto de Neápolis passou ao controle romano em 327 a.C., cerca de um século antes da invasão de Aníbal. Outra cidade importante, Brundísio, havia sido subjugada em 266 a.C., menos de 50 anos antes. Ainda assim, ambos aliados mantiveram-se leais. Apesar de muitos aliados de Roma sofrerem violências ao serem conquistados, poucas décadas depois não desertaram. Eles poderiam ter visto Aníbal como libertador e sua invasão como chance de recuperar a independência. Vale destacar que algumas cidades mudaram de lado, principalmente Capua. Capua, segunda cidade mais importante da Itália, viu chance de derrotar Roma e dominar o poder. Ainda assim, a maioria das cidades italianas continuou leal a Roma. Devemos nos perguntar por quê. Uma das razões mais importantes é que Roma era conhecida por ser uma boa aliada. Ela entrava em guerra para proteger seus territórios e estados vassalos. Na verdade, a guerra com Aníbal começou justamente porque Roma veio em defesa de Sagunto, seu aliado na Espanha. Outro motivo é que Roma tinha fama de inimiga feroz quando traída. Essas cidades-estado temiam que, se Roma vencesse, sofreriam retaliação brutal sem Aníbal para protegê-las. A maioria das cidades na Itália preferiu lidar com o diabo que conheciam a arriscar um futuro de escravidão. Outro grande motivo pelo qual permaneceram leais é que Roma sempre foi muito boa em integrar as pessoas. Ela proporcionava cidadania aos povos recém-conquistados. Pode parecer comum, mas na época era muito incomum. Para os súditos dos gregos ou dos cartagineses, era quase impossível se tornar cidadãos plenos. Roma concedia cidadania plena aos povos conquistados, incentivando sua lealdade. Um dos principais motivos pelos quais era tão importante que os aliados de Roma permanecessem leais é porque eles forneciam homens.
Durante toda a guerra, Roma tinha uma capacidade impressionante de encontrar mais homens para substituir aqueles que havia perdido. Por exemplo, na Batalha de Canas, Roma perdeu cerca de 80.000 homens. Em apenas um ano, já havia reunido outro exército de 10.000 homens. Estima-se que Roma perdeu 2/3 de sua força de trabalho durante as 3 primeiras derrotas para Aníbal. Qualquer outro estado teria sido destruído por perdas tão grandes. Roma resistiu principalmente porque podia recrutar mais homens de seus aliados. Assim, Roma pôde recusar negociações e seguir lutando, o que foi um grande problema para Aníbal. Esse pode ser o principal motivo do fracasso do plano dele. A estratégia geral dele ao invadir a Itália era desferir alguns golpes devastadores nos romanos, pensando que assim eles viriam para a mesa de negociações. Se eles não concordassem em negociar, então, como um plano B, ele certamente conseguiria conquistar os aliados de Roma e reduzir o poder dela dessa forma. Claro, ambos os planos falharam. Roma realmente se recusou a negociar e seus aliados permaneceram leais. Isso significava que a única maneira de Aníbal vencer a guerra era sitiar Roma e tomá-la à força. Vale destacar que, por muito tempo na história, uma batalha decisiva como Canas quase garantia a vitória, pois o vencedor apenas marcharia à capital. Teria sido irrelevante que Roma se recusasse a negociar porque ela teria sido sitiada e destruída. Isso nos leva a outro grande motivo pelo qual Aníbal perdeu. Ele não estava em posição de fazer isso. Embora Aníbal tenha sido um dos melhores generais da história em batalhas campais, quando se tratava de cercos, ele era muito menos impressionante. Há muitos exemplos da limitação de Aníbal em guerras de cerco. O primeiro é o cerco de Sagunto, já mencionado. Aníbal levou 8 meses para conquistar um pequeno assentamento de 10.000 habitantes. O cerco ocorreu no início da guerra, com as forças de Aníbal descansadas e em plena força. Outro exemplo do fracasso de Aníbal ocorreu em Nola, cidade de 30.000 habitantes em Nápoles. Aníbal tentou sitiar a cidade 3 vezes, mas falhou em todas. O primeiro cerco ocorreu poucos meses após sua vitória em Canas, quando os romanos estavam em seu ponto mais fraco. Ainda assim, Aníbal não tomou a cidade. Como pode imaginar, se teve dificuldade com pequenas cidades, seria quase impossível conquistar Roma. Na época, Roma era uma das maiores cidades da Europa, com cerca de 250.000 habitantes. O exército de Aníbal nunca passou de 40.000 homens insuficientes para cercar toda a cidade. Mesmo que tentasse, outro exército romano chegaria para levantar o cerco, forçando Aníbal a lutar em 2 frentes. Aníbal era excelente em batalhas campais, guerrilha e logística, mas não tinha talento para a guerra de cerco. Na verdade, ele nunca conseguiu manter uma cidade grande. Acho interessante compará-lo novamente com Alexandre o Grande. Alexandre não era apenas excepcional em batalha aberta, ele também era um mestre em guerra de cerco. Mesmo com um número similar de homens ao de Aníbal, ele conseguia sitiar e conquistar cidades repetidamente. Por exemplo, logo após assumir o trono em 335 a.C., Alexandre sitiou Pelium, na atual Albânia, e a conquistou facilmente. No ano seguinte, ele invadiu a capital persa e conquistou Helicarnasso Mílito. Diferente de Aníbal, Alexandre era mais criativo e ousado em cercos. Ele construiu torres de cerco para barcos e passagens chamadas moles, para acessar fortalezas cercadas por água. Em Gaza, seus homens cavaram túneis subterrâneos para minar as muralhas, causando impacto psicológico nos defensores. Parecia que um monstro ou demônio surgia da terra para devorá-los. Isso os tornava muito mais propensos a se render do que tentar resistir. Se eles acreditassem que era inevitável que Alexandre acabaria tomando sua cidade, era melhor simplesmente desistir. Alexandre teve mais sucesso em cercos que Aníbal porque aceitava perder mais homens no processo. Ele estava disposto a atacar as muralhas, mesmo sabendo que perderia muitos homens, especialmente os mais corajosos e habilidosos. Aníbal, por sua vez, era cauteloso no uso das tropas, buscando sempre minimizar as perdas. Isso fez com que ele fosse amado por seus homens, mas foi uma das principais razões pelas quais ele teve tanta dificuldade em guerras de cerco. Se Aníbal fosse melhor em cercos, isso talvez mudasse o jogo. Assim, não importaria se Roma negasse a negociar
ou se seus aliados fossem leais, pois ele conseguiria subjugá-los à força. Outro motivo importante do fracasso de Aníbal foi a falta de apoio total do Estado cartaginês no norte da África. Mesmo após perder a Primeira Guerra Púnica, Cartago seguia poderosa, rica e com grande capacidade militar. Muitos poderosos em Cartago ressentiam Aníbal e o domínio de sua família na Espanha. Isso piorou ainda mais pelo fato de que Aníbal havia iniciado a guerra com Roma sem o apoio oficial do Estado cartaginês. A maioria da elite de Cartago temia que nova guerra com Roma resultasse em derrota e enfraquecesse ainda mais o poder cartaginês. Na visão deles, mesmo que Aníbal tivesse algum sucesso em sua invasão à Itália, o custo para Cartago em vidas e riquezas seria arrasador. Eles tinham bons motivos para isso. Roma sofreu perdas na Primeira Guerra Púnica que fariam qualquer outra potência buscar a paz, mas continuou lutando com uma determinação quase patológica. A Primeira Guerra se arrastou por quase um quarto de século e levou Cartago à beira da destruição total. Nada mudou nesse período e a Guerra de Aníbal parecia ser apenas uma repetição da catástrofe, com aqueles que queriam a paz e aqueles que o odiavam unidos contra ele. Aníbal achou quase impossível obter a ajuda de Cartago, mesmo após sua grande vitória em Canas. Mesmo após Mago mostrar ao Senado cartaginês milhares de anéis dos romanos mortos, eles negaram a ajuda que Aníbal pediu. A maioria das forças cartaginesas foi enviada para a Espanha. Aníbal recebeu só uma pequena força de 4.000 cavaleiros númidas. Assim, embora Cartago não quisesse ajudar Aníbal, mesmo que quisesse, seria difícil. Roma tinha uma grande vantagem sobre Cartago não contestada em 16 anos de guerra: o controle dos mares. Não esqueçamos que Aníbal marchou com seu exército e elefantes pelos Alpes até a Itália porque não podia transportá-los pelo mar. A travessia audaciosa foi menos um golpe de gênio tático e mais uma ação nascida da necessidade. Isso trouxe grandes desvantagens. Dos 40 elefantes com os quais Aníbal iniciou sua invasão à Itália, 3/4 morreram no caminho. Esse caminho perigoso teve que ser seguido pelo irmão de Aníbal, Hasdrubal, quando ele tentou reforçar o exército principal. Já os romanos podiam facilmente enviar tropas para qualquer lugar. Isso permitiu que enviassem homens à Espanha para interceptar reforços que cruzassem os Alpes. Isso também foi crucial para o fim da guerra, pois permitiu a Roma enviar tropas ao norte da África e ameaçar Cartago. Claro, foi isso que forçou Aníbal a abandonar seu avanço na Itália e voltar para casa. Acho que esses são provavelmente os principais motivos pelos quais Aníbal falhou, mas acredito que há mais alguns que valem a pena mencionar. Quase todos os generais cartagineses, exceto Aníbal, eram fracos. Os irmãos de Aníbal enfrentaram os romanos em várias batalhas, mas obtiveram poucas vitórias relevantes. À medida que os generais romanos melhoraram, passou a ser verdade que o general romano médio era melhor do que o general cartaginês médio, com exceção de Aníbal. Se Cartago tivesse mais alguns generais tão talentosos quanto Aníbal, talvez isso tivesse mudado o curso da guerra. Cartago dependia de mercenários em seus exércitos, o que trazia desvantagens óbvias. Mercenários eram menos confiáveis e leais que soldados cidadãos. Na Batalha de Zama, que selou a derrota de Cartago, Aníbal perdeu porque sua cavalaria mercenária desertou para os romanos. No geral, há muitos motivos pelos quais Aníbal fracassou, mas para mim, pode-se resumir dizendo que sua estratégia geral era ruim. Ele fez um plano achando que Roma negociaria, mas quando não aconteceu, ficou sem saber o que fazer. Dado que ele sabia como Roma lutou na Primeira Guerra, isso foi um erro imperdoável. Apesar de tudo, acredito que Roma sempre teve mais chances de superar Cartago, principalmente pelas diferenças fundamentais no tratamento da cidadania que mencionei antes. Roma quase que à força transformava povos conquistados em cidadãos, dando a si mesma uma enorme população para recorrer em tempos de guerra. Cartago dificultava muito que não-cidadãos obtivessem cidadania. Apenas os filhos de cartagineses de sangue tinham cidadania plena. Nem mesmo filhos de cidadão com não-cidadão eram considerados cartagineses plenos. Isso fazia com que, em qualquer guerra, faltassem soldados, obrigando os exércitos a dependerem de mercenários.
Isso indicava menos pessoas realmente engajadas no futuro do Estado cartaginês. Talvez então, embora a história da derrota de Aníbal por Roma tenha sido extremamente dramática, na verdade foi apenas uma manifestação de algo que sempre iria acontecer.